primeiro passo é deixar a pessoa falar, né? É não tentar abafar esse discurso do tipo, não faz isso, não fala isso, sua vida é maravilhosa. Se a pessoa está vindo para você para falar, claro, eu acredito muito que existe o limite de cada um, né? O limite do que você pode escutar, o limite do que você consegue escutar. É muito difícil ouvir isso, né? Principalmente se for alguém muito próximo, alguém que você ama muito. Então, assim, existe um certo limite do que você vai conseguir escutar e acolher, mas na medida no que você conseguir escutar e acolher, tenta não fazer com que a pessoa se cale, né? Ela foi buscar você porque, de alguma maneira, é um pedido de ajuda, né? As pessoas também no senso comum têm muito a ideia, quem fala que vai fazer, não faz. Não é assim, né? Às vezes a pessoa fala que vai fazer, ninguém dá crédito, e aí ela chega no limite máximo dela e ela faz, né? Então, assim, essa conversa de quem muito fala, pouco faz, pode servir para outras coisas, mas para suicídio é um super sinal de alerta, né? Então, assim, primeira coisa, deixa a pessoa falar. Não vem com esse discurso de sua vida é maravilhosa, né? Porque existem outras questões psicopatológicas por trás que não dependem só do quanto a minha vida é maravilhosa, né? Eu posso estar doente do ponto de vista psicológico, né? Eu posso estar com uma depressão que nada depende da minha vida ser maravilhosa e de eu ser linda e da minha filha ser espetacular, né? Como o Léo falou do caso do cara do Linkin Park, né? Depende, o cara é multimilionário, o cara, né, atingiu o maior sucesso nas maiores bandas de rock, mais conhecidas, aclamadas pelo público, o público todo ama, adora, mas a vida dele, de alguma maneira, deixou de fazer sentido, ficou vazia, né? Então, essa fala de sua vida é maravilhosa não vai ajudar a pessoa, né? Então, tenta escutar, tentar entender o que é que está passando, né? O que é que está acontecendo, e principalmente encaminhar para uma ajuda especializada, né? Porque ninguém que é leigo, ou até, vamos numa hipótese, né? Uma pessoa me procura, mas eu não sou a psicóloga daquela pessoa, né? Eu vou ter que encaminhar essa pessoa para uma ajuda especializada, porque é um conhecido meu, um amigo, um vizinho, um parente, enfim, ele vai ter que ter um atendimento especializado. Então, assim, a coisa mais importante na realidade é escutou, entendeu, né? Tô na dúvida, não sei se a pessoa realmente vai fazer ou não, mas assim, no caso de suicídio, a gente sempre vai pecar por excesso, tá? Encaminha para uma ajuda especializada, leva num psiquiatra. Se você sentir que o negócio assim tá muito assim, né? A pessoa tipo, vou fazer hoje. Pega, carrega, leva numa emergência psiquiátrica da sua cidade, né? Tem CAP, que são serviços de saúde do SUS, né? Serviço de saúde pública. Tem hospitais psiquiátricos que também fazem serviço de urgência e emergência. Então, assim, procura no Google, né? Bota o nome da sua cidade, coloca emergência psiquiátrica, que aí vai aparecer as opções. E, de preferência, pega a pessoa e leva lá, né? E diz, ela disse que quer se matar, eu trouxe aqui para vocês, né? E daí você já pode respirar, porque lá ela vai ter uma assistência especializada de pessoas que sabem lidar com aquilo. E se a situação for muito grave, existe a possibilidade de internação, né? Então, uma das possibilidades para lidar com o problema, quando a situação realmente é muito grave, é internar o paciente por um tempo, né? Às vezes um breve tempo, né? A gente sempre opta pela internação, né? Ou a internação acaba sendo uma possibilidade quando o paciente pode atentar contra a vida dele ou contra a vida de outras pessoas, né? Então, nesse caso, para protegê-lo, né, e proteger também outras pessoas, a internação pode ser uma opção, né? E aí, essa internação depende, pode durar 10 dias, pode durar 15 dias, né? Até que essa ideação suicida melhore e aí o paciente possa voltar para casa para seguir com o tratamento ambulatorial. Importante isso. Eu estava aqui, enquanto você estava conversando com a Lu, Fê, a gente fez alguns prints do site da CVV, né, que é um dos apoiadores do Setembro Amarelo, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. Tem uma frase muito boa, depois eu vou pedir para a produção colocar assim aqui para a gente, aqui, porque eu acho que existe um reforço verbal para quem estiver no YouTube. Todos podemos fazer essa pergunta. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Porque acho que a Lu tocou num ponto... Porque, Fê, tirando psicólogo e psiquiatra, o resto vai ter dificuldade. A gente não tem treinamento para isso. Eu não tive uma aula na universidade sobre esse tema. Nunca me foi dito. E tinha aula de psicologia no curso de fisioterapia. Eu tive aula de psiquiatria no meu curso. Psiquiatria eu também tive. A gente é de uma geração antiga da fisioterapia, de uns currículos que abordavam várias possibilidades.
Lu, eu não me lembro de alguém falar sobre suicídio. É um tabu dentro da faculdade de medicina. É muito louco isso. Então, eu acho que a pergunta da Lu foi muito boa. A Fernanda meio que tocou num item de pauta, né? Quais são as dicas, as pistas que pode sugerir que essa pessoa esteja disposta a tirar a própria vida? E talvez uma forma de abordar é usar essa frase. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? E sugerir e talvez agir, né? Ao invés de começar a rezar, começar a fazer outras coisas, porque eu sempre acho que vai para isso. E não é de maldade, né, Fernanda? É não saber como lidar com situações que são situações delicadas, né? E talvez eu acho que o que a Fernanda mais sugere aqui agora é para acolher essa pessoa, mas não só acolher, ajudar naquele momento de desespero. Eu gostei muito do que você falou, Fê. Talvez a pessoa está pedindo ajuda para você. Sim. E você mandou a pessoa rezar. Não que rezar seja ruim, mas vamos combinar, né? Talvez tenha uma opção mais crítica nesse momento. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar e talvez tomar ações. Até a parte que a Fernanda falou porque sem querer as pessoas fazem isso, né? De dar segurança assim, mas sua vida é boa, olha para você. E isso eu fico imaginando assim, né? Que talvez a gente vai chegar a falar disso. A pessoa que talvez está pensando isso, assim, eu acho que as porcentagens mostram que a maioria delas tem algum transtorno mental. Sim. E a pessoa que tem transtorno mental, ela está fora do julgamento, vou deixar a Fernanda falar isso com propriedade, de julgar, e aí eu acho que até gera mais peso, e falar assim, realmente, minha vida é boa, e por que eu estou pensando sobre isso? Né? E é algo não físico. Gera mais culpa. Exatamente, exatamente. Primeiro que quando a gente está falando de transtorno mental, a gente está falando também de questões genéticas, de questões biológicas, né? Então, o ambiente tem uma influência e existem fatores ambientais que são protetivos, né, para o suicídio, e existem fatores ambientais que predispõem ao suicídio, né? Depois eu posso falar sobre cada um deles. Mas, assim, o fato é que não depende só do ambiente, não depende só da vida que o sujeito leva, né? Eu sempre brinco com as pessoas, elas acham que quem tem muito dinheiro não sofre, né? E eu já vi pessoas muito pobres com um sofrimento extremo e já vi pessoas muito ricas com um sofrimento extremo também. Então, assim, não tem necessariamente a ver com o dinheiro, não tem necessariamente a ver com a vida que a pessoa leva, né? É mais além do que isso. E assim, essa questão, né, de você dizer sua vida é maravilhosa, isso acaba gerando mais culpa na pessoa, né? Ela acaba se sentindo pior, poxa, é mesmo, realmente a minha vida é maravilhosa, então que porcaria que sou eu, né? Porque além de ter uma vida maravilhosa, eu ainda assim estou pensando em fazer, né? Estou pensando em tirar a minha vida. E de fato, é o que eu falei, né? A pessoa, para tomar uma decisão dessa, né? E normalmente, assim, do ponto de vista neuropsicológico, né, neurológico, a gente sabe que o ser humano, normalmente, ele tira a vida pela perspectiva do futuro, que ele não vê, né? Então, a gente chama isso de desesperança. Então, via de regra, um paciente deprimido, ele pode só ser deprimido. E daí você conversa com esse paciente deprimido e ele vai te dizer: não, eu estou muito mal agora, mas eu tenho fé em Deus, ou eu tenho fé em Buda, ou eu tenho fé em mim mesmo, em qualquer coisa. Eu acredito que meu futuro vai ser melhor. Então, esse é um paciente que preocupa menos, né? Ele tem ali um fator protetivo. A fé, a religiosidade, né, independente de religião, é um fator protetivo para o suicídio. Ter filhos é um fator protetivo para o suicídio. Ser casado é um fator protetivo para o suicídio. Por quê? Porque você tem um suporte ali, né? Quando você tem filhos, você diz, poxa, eu até não queria mais viver, mas tem esse serzinho aqui que depende de mim, então eu vou me segurar, né? Mas quando a gente tem um paciente, por exemplo, deprimido e desesperançado, né? Que é aquele paciente que ele está triste agora, mas você pergunta, e o seu futuro? Ele diz, eu não vejo futuro. Eu não consigo ver nenhuma possibilidade dessa situação que eu estou hoje melhorar. Aliás, eu acho, inclusive, que pode piorar, né? Então, esse é um paciente desesperançado. E, às vezes, antes mesmo dele começar a falar sobre eu queria morrer, eu queria que Deus me levasse, eu queria dormir e não acordar, a gente já consegue identificar por essa desesperança. Ele não precisa nem expressar, né, esse desejo, essa vontade de não acordar, de morrer, de dormir, etc. Basta a gente perguntar do futuro dele, né? Basta a gente perguntar como é que ele se vê daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos.
E aí ele fala, pior ainda do que eu tô hoje. Eu não vejo possibilidade de eu melhorar no futuro. Então, esse é um paciente que, normalmente, na clínica, né, quando a gente está com um paciente desse, a gente acende muito um sinal de alerta. A gente já começa a entrar em contato com a família, a gente já começa a pedir uma vigilância maior, a gente já entra em contato com o psiquiatra e já começa a estudar a possibilidade de uma internação, né? Às vezes, quando a família tem uma condição financeira muito boa, consegue fazer tipo um home care em casa, né? Botar 24 horas, para ter vigilância mesmo, né? Basicamente, nessa hora, o que a gente precisa é de uma vigilância constante. Então, assim, a depressão e a desesperança, né? A desesperança é ainda pior, né? Quando o paciente ele não consegue ver o futuro. Então, as pessoas elas tiram a própria vida porque elas não veem uma possibilidade de sair dessa situação ruim que elas estão agora. Fê, esses gatilhos que você está apontando um monte de gatilho que predispõe. Isso você não precisa ser profissional para identificar, desde que você saiba isso que você está me dizendo agora. Eu fico imaginando como eu tocaria num assunto com um cara desse, de um amigo, porque eu sempre fico imaginando que talvez um grande amigo, um parente querido, um irmão, ele pode falar isso e a gente não perceber isso como gatilho. E aí eu acho que tem que levantar. Você está levantando um monte de bandeira vermelha para a identificação dessas pessoas. Isso de desesperança, eu não sabia nem que esse termo existia, mas é muito importante entender isso, a perspectiva de futuro. E eu concordo, né? Nós somos, né, 3 pais / mães aqui nessa tela. É muito louco quando o filho... Acabamos de fazer um podcast de paternidade que, modéstia à parte, eu achei que ficou maravilhoso. Como é que a gente passa... Quando você está dentro de uma razão normal, você tem mais motivo para fazer. Você tem motivo para levantar da cama. Eu passei a dirigir mais devagar, eu falo muito assim, né? Faz todo sentido o que você está falando. Às vezes o cara até quer, mas por causa dos filhos, porque ele enxerga alguma coisa lá na frente, ele falou, ele precisa de mim, a pessoa acaba, né, ficando. Isso não quer dizer que você não tem que atuar em cima desse cara.